Na entrevista mais em Dragon Ball Super, Toyotaro revelou dados importantes de Dragon Ball Super e seu futuro. Nesta ocasião analisaremos os detalhes mais importantes da entrevista de Toyotaro, que agora é a motorista de Akira, e o responsável pelas mudanças que tiveram a série, que por suposto foram mudanças positivas. Se você não conhece, não te direi, ele é o responsável por desenhar o mangá de Dragon Ball Super e o mangá do Fukatsu no F. E também é quem dá as ideias sobre o roteiro que nós apreciamos. Toriyama tem muita confiança em Toyotaro, e mais de uma ocasião elogiou seus desenhos. Com toda a confiança podemos considerar uma direita de Akira. Essa entrevista foi traduzida do japonês para o inglês e deste último dia o mediano vou fornecer as informações, a qual é muito interessante, pois nos revela detalhes espetaculares da série atualmente o que está próximo de chegar. A entrevista começa com a típica pergunta clichê das que todos esperam palavras, como fantástico, espetacular, etc. Então perguntaram qual a sensação ao estar trabalhando em uma série tão reconhecida como Dragon Ball. As suas primeiras impressões você já pode imaginar. Toyotaro diz que se sente incrível, mas também que sente uma grande responsabilidade para criar conteúdo que agrade os fãs de Dragon Ball. Por suposto, não deve ser uma tarefa fácil, porém somos testemunha do excelente trabalho que ele realizou, não só dando uma alta porcentagem de ideias para as novas histórias, como também desenhando. Toyotaro também confessa que cada mês criará uma nova história em mangá e mostrará a Toriyama para sua revisão. Por favor, note o termo verbal da palavra criar. Toyotaro nos está dizendo que meses ele elabora uma história para o mestre Akira. Isso é muito interessante, pois estaria dizendo que haveria muitos enredos de arcos. Como foi em Dragon Ball, esperamos receber uma história fantástica. Também devo falar que logo após que Toyotaro termina essas histórias, ele entrega para Toriyama para sua revisão e correção das passagens dos mesmos e fornece uma informação adequada. Tais sugerências Toyotaro afirma aprender e manifestar sua felicidade por entender pouco a pouco a maneira que Akira pensa em suas histórias. Pode dizer a parte desse parágrafo. Uma história nova a cada mês. Um tipo de trabalho desse poderia permitir que Dragon Ball Super se transforme em uma série tão ou mais larga que One Piece, o que seria muito bom, eu sinceramente gostaria. Toyotaro demonstra ter confiança em reproduzir a arte de Toriyama, enquanto aos personagens mais famosos humanos Saiyajin Demon, entre outros, mas ele afirma que ele tem sérias dificuldades em desenhar robôs. É possível que por tal razão, quando estreou o torneio do sétimo universo sexto, o desenho de Magueda parecia simples, embora simples também seja o estilo de Toriyama. Em respeito a seu personagem favorito, ele disse que é Goku. Ele disse que desde criança ele o considera como o número 1, seguindo a linha do favoritismo. Ele também disse que gosta muito de desenhar a Gangue Pilaf. Ante a pergunta de quanta liberdade ele tem para fazer sua arte, Toyotaro se mostra muito comprometido com as ordens de Toriyama. Ele disse que deve respeitar a ideia principal do chefe e das orientações de como deve iniciar a trama e como deve terminar. No entanto, a trama que se situa entre o início e o fim, do que diz Toyotaro, ele é livre para criar partes, especialmente as cômicas, de estas as quais ele ama tanto como o Akira. A respeito do humor mencionado, Toyotaro tem feito um incrível trabalho para esta área do mangá, como elas são numerosas, ainda mais que na série de Dragon Ball Z. Outro fato interessante é a maneira que são usadas as ideias de Toriyama. Toriyama das ideias que ele tem em um papel, só que sem desenhos, e esclareceu que deve levar essas ideias e transformá-las em desenho. Também existem detalhes que não estão descritos no papel que o Akira entrega. Toriyama deve imaginar e preenchê-lo com grande habilidade, naturalmente com base no estilo próprio de Akira. Toyotaro também disse que adoraria ter Toriyama sentado ao lado dele o tempo todo para fazer suas perguntas, mas evidentemente não pode. Isso indica algum tipo de dificuldade para que poderiam ter um mangaka ao interpretar as ordens de seu chefe, mas antes de tal impedimento ele simplesmente permite seu talento fluir. Em respeito à sua relação com o anime, ele diz que não está muito envolvido, na verdade ele só dá a Toei informações sobre a história, para que possa realizar a série para a televisão, mas quanto aos detalhes que nossos amigos da Toei desenvolvem, ele diz que nenhuma foi criada por ele. Aqui está a razão pela qual várias vezes tem existido filhos em Dragon Ball Super, por exemplo, a batalha de Goku vs Hit, Goku vs Vegeta Cop, etc. E em incrementações no anime. Podemos encontrar scripts que não foram feitos nem pelo Akira nem por Toyotaro, ou seja, os filhos de Dragon Ball Super. Como já disse, a batalha de Hit Goku do anime. Também tem a batalha de Goku e os Guerreiros Z contra o Vegeta Cobra, que também se passou apenas no anime. Então pergunta, qual a cena de humor favorita? Evidentemente que do mangá. Ele te responde o seguinte: na trama de Trunks que está por vir, há uma parte que o mestre de Trunks explica um certo assunto muito importante da história e não posso dar mais detalhes. Em respeito a essa declaração, nasce a dúvida de que Toyotaro está falando. Será o Kaioshin? Será Vegeta ou será Mirai Gohan, que é o mestre de Trunks?
Na minha opinião, não pode ser o Kaioshin, já que Trunks o encontrou mais 2 vezes. Já o Vegeta também provavelmente não, pois o vídeo não demonstra nenhuma cena divertida com Trunks e nem nada a respeito. Mas eu penso em ser uma memória do Mirai Trunks do passado, da época que ele viveu com Mirai Gohan. Em essa época teve muitos momentos divertidos entre os dois. Assim que penso será uma recordação do Mirai Trunks, ou possivelmente já volta do Mirai Gohan, o que me deixaria muito feliz, pois pra mim o Mirai Gohan foi o melhor Gohan da história do Dragon Ball. Também havia outras perguntas atualizadas, mas não envolvia Dragon Ball, assim que não as contei nesse vídeo. Mas se querem um vídeo sobre essas perguntas, é só pedir. Até a próxima.